Exatamente. E você tocou alguns pontos que eu achei bem interessante. Você falou o caso do Brasil, de por que que o Brasil é um bom Receptor. receptor de, Receptor, de- de isso. refugiados. Acho que o caso mais polêmico passa pelos Estados Unidos, principalmente Sim. durante aquela discussão da política do Trump, aquela coisa do muro, aquela coisa toda. Mas como é que, de maneira geral, Fagner, os países têm recebido essa demanda? Como é que eles têm reagido a isso? Então, são vários comportamentos, sabe, Asway? É, entre os países receptores, um país europeu chama muita atenção que é a Alemanha. Sim. A Alemanha tem um Que histórico. é um dos principais alvos, né? Isso. Toda vez que a gente fala de questões ligadas à xenofobia, tudo, a gente vai lembrar do nazismo, né? A Alemanha é um país que tem uma herança histórica, né? Tem uma participação. É um país rico, né? Tipo, é um dos países mais ricos da Europa, É, isso pesa é bastante. sim. E ele teve nos últimos 20 anos um papel importante dentro da União Europeia de mostrar aos seus parceiros europeus a importância de recepcionar essas pessoas que vinham principalmente do continente africano, Sim. né? Essa semana, pela primeira vez, esse historiador deve estar até, sei lá qual é a reação do historiador sobre isso. O rei da Holanda, né, reconheceu e pediu desculpa Aham. às nações que foram colonizadas por eles. E é um sentimento de assim, nossa, você vai pedir desculpa ao estrago que você fez ao longo da história nesses países. E a Alemanha quis reparar um pouco da sua história, criando centros de recepção para essas pessoas que vêm do continente africano. Claro, não foi bem aceito por uma parte da sociedade, tá? E aí, como é que essa migração ela adentra? Veja, ali no Mediterrâneo, a gente tem uma situação típica. Quando a gente pega ali o sul da Europa, Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, esses países são porta de entrada, Uhum. por uma questão de proximidade física com o continente africano. Então as pessoas precisam atravessar da África para chegar à Europa e ali é a porta de entrada. E é perto, né, É, cara? é perto, né? Uma distância. A gente tem visto pessoas indo até a nado. Não é tão longe, mas é muito profundo, tem uma correnteza muito grande, tem um fluxo de navios de grande porte bastante significativo e é muito perigoso. Uhum. Há uma circunstância de risco real. Ah, há uma situação conflituosa nos Estados Unidos conhecida pela construção do muro. Mas existem situações como, por exemplo, a Espanha e o Marrocos. É muito mais conflituoso do que Estados Unidos e México. Sim. Né? E a gente não, Não não, fala não sobre isso, fala sobre exato. isso. Existe cerca, adentra ao mar a cerca. Existe muro que separa. Existe ordem de fuzilamento. Existe uso de força militar. Existem movimentos, usando redes sociais, que falam em grupos de 70, 80 mil pessoas se organizando para cruzar fronteiras de uma vez só. Isso acontece no México, isso acontece nos Estados Unidos, é a tipificação do coiote, Uhum. né? Um termo comum ao movimento migratório da ilegalidade é falar do coiote. Então, veja, alguns países são mais receptivos. Isso tem a ver, inclusive, com questões políticas, com questões sociais, tá? Com questões interpretativas da própria comunidade local. Porém, alguns grupos, e aí a gente fala de grupos minoritários, esses sofrem em qualquer lugar. Se é um grupo minoritário que está chegando, ele vai ser tipicamente mais agredido, menos receptivo, o seu papel. Quando entra um grupo, vou usar o exemplo dos sírios que vieram primeiro, que eram empresários, a aceitação desses grupos acaba sendo melhor dentro daquele meio, porque se entende que essas pessoas estão chegando com a finalidade de progresso. Vou contribuir, né? Exato. Né? Tanto que nos Estados Unidos, o Biden e o Obama, eles falaram muito em programas de legalização das pessoas que vivem nos Estados Unidos em condição de ilegalidade. Né? Porém, lá nos Estados Unidos hoje, a fronteira México-Estados Unidos permeia um dos maiores problemas de refugiados que a gente tem, que é a questão dos haitianos. Sim. Eles vivem naquela zona de fronteira México-Estados Unidos aguardando autorização para entrar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos pede aos países latinos que ajudem, porque o volume
não é possível. Aham. Inclusive, nesse grupo tem filhos de soldados, de pessoas brasileiras que tiveram no Haiti durante a missão de paz e que nasceram após a missão de paz brasileira no Haiti e que são pessoas que têm vínculo com o Brasil. Portanto, o governo dos Estados Unidos já solicitou ao governo brasileiro que tomasse algum tipo de providência a respeito dessas pessoas também para poder recepcioná-las. E no caso, tipo, a gente olha lá, são muitos players nesse Sim, tabuleiro. Eu tô olhando pro Estado, por exemplo, os sim. governos. Enquanto sociedade civil, pessoas, não o Estado mais, a gente pode fazer alguma coisa na situação? A gente pode olhar para o caso francês atual, né? A França está vivendo aquele movimento social. A gente pode citar o caso Vinícius Júnior, xenofobia. A gente poderia citar o caso Floyd, dos Estados Unidos, né? A gente poderia perceber como esses movimentos sociais eles pressionaram os estados. Até porque normalmente a ação do Estado vem da demanda da população. Exatamente. Teoricamente, num contexto democrático, né? Aham. O poder que emana do povo, né? Tem que provocar o Estado a fazer algum tipo de alteração. E a gente tem que entender que, diante desse fluxo, não adianta a gente nadar muito contra a maré social, porque existe uma condição social de refúgio. E aí, o que é que a gente observa? Essas pessoas elas precisam ter o apoio, né, de uma sociedade para que essa pessoa, primeiro, ela adentre dentro do espaço social, ela possa fazer parte do grupo social. Isso significa dizer simplesmente empatia, né? Se colocar no lugar do outro para que a gente possa compreender. Um outro ponto é provocar o Estado a discutir isso, né? Empregabilidade, a questão da adequação social, a questão de moradia, a questão de onde essas pessoas vão, como essas pessoas vão se adequar ao ambiente onde elas estão chegando. Isso parte também do princípio da sociedade, né? Como também a gente precisa, com certa urgência, debater temas como a xenofobia, debater a questão da igualdade, da desigualdade social, né? E aí cabe também, mais a fundo, analisar as premissas que geram o refúgio, que geram o movimento das pessoas, o porquê das guerras estarem acontecendo, tirando as tragédias naturais, que essas aí não pertencem ao nosso âmbito de controle. Os demais pontos, a maioria deles são pontos passíveis de ação, né? Não só do Estado, mas também da sociedade, para que eles possam minimamente reduzir o impacto que a sociedade venha a ter.